Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Júlio Novas Ideias. Matemática, origami, robótica e Scratch. Pessoal, na nossa aula aqui de hoje, nós vamos falar, pessoal, de pensamento computacional. E o que é o pensamento computacional? Pensamento computacional, pessoal, é uma abordagem para resolver problemas de maneira sistemática e eficiente, utilizando conceitos e técnicas que são fundamentais para a computação. Lembra que eu falei muito lá na nossa primeira aula do M-Block, né? Estamos falando ali sobre robótica. E tudo tem a ver com o pensamento computacional, pessoal. Nós precisamos desenvolver algoritmos para podermos, então, executar tarefas, né? Então, nós precisamos desenvolver algoritmos, a compreensão, a organização de dados, a análise de problemas complexos, a identificação de padrões e a criação de soluções que podem ser implementadas por máquinas. Então, as máquinas podem fazer isso, mas nós precisamos dar esses comandos, né? Temos aqui o exemplo dos zeros e uns, chamados códigos binários. Quem assistiu lá aquele filme, né, Matrix, né, que teve aí sequências do filme, né? Olhava na tela lá que o rapaz lá digitava, aparecia esses zeros e uns, né? Que são códigos binários. Então, os códigos binários é que vai aparecer ali quando você abre o computador, você vai ver várias coisas legais, né? Ou celular, mas por trás disso teve lá os códigos binários que deu todos os comandos para que vocês tivessem toda essa informação importante, né? Lógico que hoje com a informática avançada é muito rápido o processamento. Mas lá atrás, né, quando começou a informática, que nós vamos falar agora aqui um pouquinho, era coisa muito simples, né? E o código binário estava aí presente em tudo isso. Então, a origem do pensamento computacional, a sua história e evolução. Então, o conceito de pensamento computacional tem suas raízes na história da computação lá nos primórdios aí do século XX, né? Um exemplo disso nós podemos falar das primeiras ideias de Alan Turing e o seu modelo computacional lá nos anos 30 do século passado, né, pessoal? Parece que foi ontem, mas já faz aí quase 100 anos, né? Ele desenvolveu um conceito da máquina de Turing, que era uma ideia teórica de uma máquina que poderia simular qualquer algoritmo computacional. E isso foi fundamental para a compreensão da computação moderna, né? E temos o exemplo dela, ou da sua representação artística, né? Da máquina de Turing. E esse é o famoso Alan Turing, né? Quem assistiu o filme, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, o jogo da imitação, pude ver ali o que Alan Turing fez com uma máquina que ele construiu, né? Então, avançando um pouquinho mais na história da computação, nós temos lá nos anos 40 e 50 o surgimento dos primeiros computadores programáveis. Começou a se desenvolver a necessidade de métodos estruturados para resolver problemas computacionais. Os primeiros programadores começaram a criar algoritmos para realizar cálculos complexos e processar informações. Então aí, pessoal, podemos mostrar como era bem rústico a situação, né? Temos lá o ENIAC. E o ENIAC ele fez cálculos de trajetória balística consumindo 160 quilowatts, né? Olha o tamanho do computador aí para conseguir isso, né? Hoje no seu celular você faz muita coisa. Naquele tempo, no início lá da computação, era bem precária a situação, né? Bem rústica, né? Vamos dizer assim, não precária, rústica, né? E precisava de uma coisa imensa para processar alguns dados, né? E aí vamos falar no desenvolvimento acadêmico, que é o que interessa para nós, né?
A educação em ciência da computação. Nos anos 60 e 70, a ciência da computação começou a se estabelecer como uma disciplina acadêmica, promovendo estudo sistemático de algoritmos e programação. Isso contribuiu para formalizar o pensamento computacional, uma abordagem educacional. Seymour Papert, se não estiver enganado a pronúncia aí, né, pessoal? E a logo. Então, ele, lá nos anos 80, introduziu o uso da linguagem de programação, logo, como uma ferramenta educacional para ensinar crianças a pensar de maneira computacional. Seu trabalho destacou a importância de entender a lógica por trás dos algoritmos e a resolução de problemas. O reconhecimento moderno. Janet Wynne e a popularização do termo. Em 2006, Janet Wynne publicou um artigo influente argumentando que o pensamento computacional deveria ser uma habilidade fundamental para todos, não apenas para cientistas da computação. Ela destacou como essa abordagem poderia ser aplicada em diversas áreas e promoveu o reconhecimento do pensamento computacional como uma competência essencial no século XXI. Inclusão de currículos educacionais. Nos anos recentes, muitos sistemas educacionais ao redor do mundo começaram a incorporar o pensamento computacional em seus currículos, reconhecendo seu valor para o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico. Impacto e relevância para todos nós. O pensamento computacional evoluiu para se tornar uma habilidade crucial em um mundo cada vez mais digital. Ele não só capacita as pessoas a entenderem e resolverem problemas complexos de maneira eficiente, mas também promove a inovação e a adaptação de um ambiente em constante mudança. Ao compreender sua origem e evolução, podemos melhor apreciar sua importância e aplicabilidade em diversas esferas da vida moderna. Então, aí, pessoal, a representação do pensamento computacional, né? Então, isso aqui foi uma pequena introdução do que é esse pensamento computacional. Na próxima aula falaremos mais, né? Isso aqui envolvendo aí a nossa robótica, né, pessoal? E também envolvendo aí o Scratch. Então, tanto a robótica como o Scratch vem do pensamento computacional, que é resolver problemas. Alguém que vai fazendo um jogo, ele tem que saber o caminho a seguir para desenvolver esse jogo. E vamos dar aqui muitos exemplos disso, para que possamos, então, chegar ao nosso objetivo, fazer a máquina pensar por nós, né? E vocês vão ver que parece ser fácil, mas é um caminho que dá um pouquinho de trabalho, mas a máquina ela responde depois que você programou de forma correta, ok, pessoal? Quero agradecer a atenção de todos nesse primeiro momento aqui. Se você gostou da aula, dê o seu like. Me siga nas redes sociais, temos aí o Facebook, temos aí o Instagram, temos aí também nosso canal no Telegram, ok, pessoal? E o YouTube aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever. Um forte abraço, professor Júlio, novas ideias. Até a nossa próxima aula.